E se eu te dissesse que o maior erro que as pessoas cometem ao julgar o Pelé não é comparar ele com Messi, Cristiano Ronaldo ou qualquer outro craque moderno, mas sim acreditar que ele jogava o mesmo futebol que existe hoje? Essa é uma frase que pode parecer estranha à primeira vista, mas ela muda completamente a forma como a gente entende a história do futebol. Porque sempre que alguém tenta diminuir o Pelé, o argumento é quase sempre o mesmo. Naquela época o futebol era fraco, não tinha tática, não tinha preparo físico, qualquer um se destacaria. Mas será que isso realmente faz sentido? Ou será que essa comparação ignora completamente o contexto real do futebol daquela época? A verdade é que o futebol do tempo do Pelé não era mais fácil. Ele era muito mais hostil, muito mais violento, muito menos protetor com quem tinha talento. Não existia VAR, não existia cartão vermelho como conhecemos hoje, e o árbitro raramente protegia o jogador habilidoso. Pelo contrário, muitas vezes a ordem era deixar o jogo correr. E quem mais sofria com isso? Justamente quem desequilibrava. Pelé entrava em campo sabendo que seria caçado, marcado com dureza, derrubado, chutado e intimidado durante os 90 minutos. Ainda assim, ele não só sobrevivia a esse ambiente como dominava completamente. Driblava, fazia gols, dava assistências e decidia partidas inteiras mesmo jogando sob risco físico constante. Sobreviver já era difícil. Brilhar como ele brilhou era algo simplesmente fora do normal. E mesmo nesse cenário, Pelé não foi apenas um artilheiro que empurrava bolas para o gol. Reduzir o Pelé a números é uma das maiores injustiças da história do futebol. Ele era um jogador completo em um nível que quase ninguém jamais foi. Pelé armava jogadas, voltava para buscar a bola, organizava o ataque, driblava em espaços curtos, finalizava com as duas pernas, cabeceava com perfeição e ainda tinha visão de jogo para colocar companheiros na cara do gol. Ele não dependia de um esquema tático feito para ele funcionar. Pelo contrário, o esquema funcionava porque ele estava em campo. Enquanto muitos craques precisam de condições ideais para render, Pelé criava essas condições sozinho. Essa grandeza ficava ainda mais evidente nos momentos em que o jogo mais pesava. Porque existe uma diferença enorme entre jogar bem em partidas comuns e decidir quando a pressão é máxima. Pelé sempre cresceu nos jogos grandes. Em finais, decisões, partidas internacionais, jogos em que o estádio inteiro estava contra, ele não se escondia. Ele assumia a responsabilidade. Quando o jogo travava, quando o adversário se fechava, quando a tensão tomava conta, era exatamente nesses momentos que Pelé aparecia com um lance genial, um gol improvável ou uma jogada que mudava completamente o rumo da partida. Isso não é apenas talento. Isso é mentalidade de gênio. E vale lembrar que todos os adversários sabiam disso. Não existia um time que entrava em campo sem um plano específico para tentar parar o Pelé. Marcação dupla era o mínimo. Muitas vezes ele enfrentava 3 jogadores ao mesmo tempo. A estratégia inteira do adversário girava em torno de anulá-lo. Mesmo assim, quase nunca funcionava. Pelé encontrava espaços onde parecia não existir espaço algum. Ele se adaptava à marcação, mudava seu jogo, recuava, avançava, decidia. Quando um jogador força todos os adversários a mudarem completamente a forma de jogar só por causa dele, isso é domínio absoluto do esporte. Esse domínio foi tão grande que Pelé transformou um clube brasileiro em uma potência mundial sem precisar sair do Brasil. Hoje, clubes são globais por causa da televisão, da internet e das redes sociais. Pelé fez isso em uma época em que nada disso existia. O Santos excursionava pelo mundo e lotava estádios não porque era o Santos, mas porque Pelé estava em campo. Pessoas atravessavam países, cidades e continentes apenas para vê-lo jogar. Ele não precisou ir ao centro do futebol mundial. O futebol mundial foi até ele. Isso nunca mais se repetiu da mesma forma. Outro mito que cai por terra quando se analisa Pelé com atenção é o de que os jogadores antigos eram fisicamente inferiores. Pelé era forte, rápido, explosivo e extremamente resistente. Mesmo com métodos de treino muito mais simples do que os de hoje, ele dominava fisicamente seus adversários. Ele protegia a bola, ganhava no corpo, arrancava em velocidade e mantinha intensidade durante todo o jogo.
Imaginar Pelé com a preparação física moderna não diminui sua grandeza. Pelo contrário, só deixa claro o quanto ele era naturalmente acima da média. E quando o assunto é Copa do Mundo, o debate praticamente se encerra. Pelé não apenas participou de Copas. Ele as definiu. 3 títulos mundiais, com protagonismo real, gols em finais, atuações decisivas, liderança dentro de campo. Em um torneio que destrói carreiras e expõe qualquer fraqueza mental, Pelé entregou grandeza repetidas vezes. Não foi um acaso. Foi padrão. Talvez por isso o respeito a ele seja praticamente unânime entre aqueles que realmente entendem o jogo. Maradona, Cruyff, Beckenbauer, Messi e tantos outros gênios do futebol sempre colocaram Pelé no topo. Torcedores discutem com emoção. Jogadores discutem com vivência. E quem viveu o futebol no mais alto nível sabe reconhecer quem esteve acima de todos. Pelé criou algo que ninguém antes dele tinha criado: o padrão do jogador perfeito. Antes dele, as funções eram separadas. Depois dele, surgiu a ideia do jogador total. Velocidade, técnica, força, inteligência e decisão reunidas em um só corpo. Até hoje, quando surge um novo craque, a pergunta nunca é se ele é bom. A pergunta é se ele chega perto do Pelé. Isso não acontece por acaso. E aqui vem o ponto que realmente muda tudo. Pelé não foi apenas o melhor jogador da sua época. Ele não jogava o futebol moderno. Ele criou o futebol moderno. Antes dele, o atacante finalizava, o meia criava e as funções eram engessadas. Pelé fez tudo ao mesmo tempo. Ele antecipou o atacante que constrói, o camisa 10 que finaliza, o jogador que decide o jogo inteiro sozinho. Comparar Pelé com jogadores modernos é injusto porque eles jogam um esporte que só existe graças a ele. Pelé não competiu dentro do futebol moderno. Ele construiu as bases dele. E quando você entende isso, a pergunta nunca mais é: será que o Pelé era tudo isso mesmo? A pergunta passa a ser muito maior. Como alguém conseguiu ser tão grande a ponto de redefinir o esporte mais popular do planeta? Pelé não foi um produto da sua época. Ele foi um criador de eras. E talvez seja exatamente por isso que ele ainda incomoda tanto, gera tanto debate e provoca tanta discussão. Porque lendas não envelhecem. Elas desafiam o tempo. Se esse vídeo te fez enxergar o futebol de outra forma, deixa o like, se inscreve no canal para não perder os próximos rankings. Não existe forma melhor de começar um canal de futebol como falar do rei desse esporte. Bem-vindos ao Fut Update. A gente se vê no próximo vídeo.